E aí, meu aluno querido, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Agora é hora de estudar mais alguns conteúdos importantíssimos para a composição das sentenças, para que você consiga entender como utilizar, propriamente falando, as ferramentas da língua. A partir de agora, nós vamos estudar uma matéria que é interessante, uma matéria que é incidente, principalmente nas provas de concurso público. Então, essa matéria cai pra caramba, há muitas questões sobre ela. Que matéria é, professor, por favor? Matéria de colocação pronominal. Colocação pronominal, que também pode ser chamado de toponímia e também pode ser chamado de tmese, T-M-E-S-E, tá? Uma outra maneira de escrever isso seria toponímia ou tmese. Agora, o que é que nós estudamos na colocação pronominal, essencialmente? Eu não sei se você já teve essa dúvida, mas estava escrevendo alguma coisa e você vai falar assim, eu me entrego ou eu entrego-me. Qual é a maneira correta? Tá? Já ficou em dúvida em que lugar você deveria colocar o pronome? Pois bem, é essa parte da matéria que nós vamos estudar agora. Tá? A posição do pronome oblíquo átono em uma sentença. Tá? A posição do pronome oblíquo átono em uma sentença qualquer. Vamos avaliar como é que isso fica? Acompanhe aí comigo, veja só. Estudo da posição do pronome oblíquo átono em uma sentença. Principalmente aqui, ó, é a posição do pronome oblíquo átono em relação, tá? Em relação a um verbo. Perfeito? Lembra, colocação pronominal também pode se chamar toponímia, ou tmese. Perfeito? Joia. Agora, talvez você não lembre, né, quais são esses pronomes. Então, vamos rememorar quais são. Nós vamos trabalhar com o pronome me, com o te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes e se. Então, o que vai acontecer? Os exemplos vão conter esses pronomes porque é só o estudo disso aqui que a gente está fazendo. Tá? Quando você estuda pronomes pessoais, que você consegue diferenciar, né, pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, dentro do caso oblíquo existe lá uma fileira. Pronomes pessoais do caso oblíquo e aí os átonos. É isso que a gente está estudando agora. A posição desses pronomes dentro de uma sentença qualquer. Vamos ver então como é que isso pode aparecer em uma frase, como é que isso pode ficar ali, aparecer num contexto qualquer, para que nós possamos entender. Veja só, primeira coisa que eu vou mostrar para você são as chamadas posições, né? Os casos de colocação, também chamadas as clises. Tá? Clises, esses são os casos de colocação. Então veja, a primeira é chamada de próclise. Tá? Se você analisar, esse pró já significa antes. Tá? Próclise é um pronome colocado antes do verbo. Não é qualquer pronome. É um pronome oblíquo átono. Tá? Então veja como é que fica na frase. Não me contaram o segredo. Está aqui o verbo contar. Está aqui a palavra me, que é o pronome oblíquo átono. E aqui está a palavra não, que é um advérbio. Muito bem? O que configura uma próclise? É isso aqui. É a palavra me aparecer antes do verbo contar. Só isso já é o suficiente para nós entendermos que houve uma próclise na sentença. Tá ok? Compare agora com o segundo caso, que nós vamos chamar de mesóclise. Meso, esse meso significa o quê? Meio, tá? Então, o pronome vai aparecer no meio do verbo. Como isso vai ficar? Olha só essa forma aqui, ó. Convidá-la-emos para o evento. O pronome está aqui no meio, tá? Fizemos um pequeno salto, demos um pequeno salto aqui, ó, um pulinho. Convidá-la-emos para o evento. Aí você tem o verbo convidar, certo? E tem aqui no meio o pronome. O que eu quero que você saque aqui é esse pronome aqui no meio.
Isso é uma mesóclise. Professor, eu nunca ouvi alguém falar desse jeito. Não é muito comum você ouvir alguém falar, mas essa é uma forma correta da língua portuguesa. Então, por mais que isso aqui pareça uma forma estranha a seus ouvidos, ela está certa. O professor sempre vai estar certo, então, falar assim? Não, existem regras para você aplicar a mesóclise, tá? Então, não generalize. Por fim, temos a ênclise. Está aqui a ênclise. O que é isso? O que é essa parte da ênclise? Na verdade, nós vamos ter um pronome colocado após o verbo. Então, ó, ênclise, pronome após o verbo. Veja o exemplo. Fala-me a respeito do assunto. Então, aqui está o verbo falar. Perfeito? Aí depois nós temos a palavra me. Esse aqui, pronome oblíquo átono após o verbo. Este é um caso de ênclise. Então, até esses são os casos principais: próclise, mesóclise e ênclise. Existem regras para os três. Existe regra para a próclise, regra para a mesóclise e regra para a ênclise. Vamos ver esse último caso aqui, ó, que é chamado de apossínclise. O senhor nunca tinha ouvido falar disso. O que é uma apossínclise? É a intercalação de umas palavras entre o pronome oblíquo e o verbo. Consiste, então, em colocar palavras entre o pronome e o verbo. Veja como é que isso vai ficar dentro da sentença. Você me já não engana mais. A palavra me é o pronome oblíquo átono que nós estamos analisando. O verbo é o verbo enganar. O que foi que eu fiz aqui? Eu intercalei a palavra já e a palavra não entre pronome e verbo. Tá? Isso aqui, então, é o que faz aparecer a chamada apossínclise. Entenda uma coisa. A apossínclise é muito mais uma figura de construção. Tá? Como assim? Não existe uma regra de apossínclise. Na verdade, consiste em você saber que aquilo que o cara fez ali foi uma apossínclise. Tá? Então, se você falar, professor, então eu poderia dizer, você já não me engana mais. Poderia, isso seria uma próclise. Tá? Agora, o que você tem que entender? Essa apossínclise existe, mas ela não está mais correta do que alguma outra coisa. Afinal de contas, isso é um caso de exceção. Alguns escritores escrevem desse modo, mas você não tem que pensar se existe uma regra para isso, porque, como falei, isso é como se fosse uma figura de linguagem, tá? É um caso de construção, um caso à parte da língua. Beleza? Vamos adiante então. Acompanha aí comigo. Agora vamos estudar as regras de próclise, tá? O que é que você vai usar para fazer próclise? Primeira parte. Dentro dessas regras aqui, eu quero que você lembre que a próclise é o caso de colocação pronominal mais forte. Tá? Mais forte. Apareceu uma próclise e ela derruba todo mundo. Analise comigo. Se você tiver na frase palavras ou expressões negativas, tá? Palavras ou expressões negativas vão criar a necessidade de uma próclise. A frase é: não a vimos nesta cidade. A palavra negativa é a palavra não. Aí você vai pontualmente aqui analisar a palavra a, que é o pronome oblíquo átono. E a palavra vimos, que é o quê? Basicamente é o verbo. Tá? Não a vimos nesta cidade. Eu posso passar esse pronome para cá? Não posso. Isso aqui seria um erro, tá? Do ponto de vista da correção gramatical. Muito bem? Depois, conjunção subordinativa. Atenção, se você tiver uma conjunção subordinativa, você tem que lembrar todas elas. Conjunção subordinativa integrante ou adverbial. É necessário que me tragam um copo d'água. A palavra que está aqui é a nossa conjunção. Então você já coloca ali só para fazer a classificação. A palavra que é a
conjunção. De que tipo? Conjunção, nesse caso, subordinativa integrante. Onde é que está o verbo? O verbo é o verbo trazer. E aqui está o pronome oblíquo átono. Então, esse é um caso de próclise, tá? Professor, eu não posso passar para cá, dizer, é necessário que tragam-me um copo d'água? Não. Isso parece chique, mas não está certo. Isso seria um caso de hipercorreção. É errar o emprego do pronome oblíquo átono, querendo falar bonito. Muito bem. Terceiro caso. Terceira regra, né? Se você tiver um pronome relativo, o pronome relativo pode puxar para perto de si o pronome oblíquo átono. Veja, o filme com que me identifico já saiu de cartaz. Então você tem aqui, ó, essa palavra aqui é o pronome relativo porque conecta filme com identificar. Ou porque você poderia trocar assim, ó, com o qual. Com o qual me identifico. Pronto, aí não tem crise. O filme com o qual me identifico já saiu de cartaz. Aí você viu o pronome relativo, depois marca aqui o verbo identificar, certo? Está aqui o verbo, e agora marca a palavra me. Essa palavra me, então, vai ser o quê? Atenção, essa palavra me é o nosso pronome oblíquo átono, que aparece colocado antes aqui da sentença. Beleza? Esse, então, é o caso do pronome relativo. Super simples, super fácil isso aqui. Vamos adiante, pegar as próximas regras. Ainda nas regras de próclise, o que é que nós temos ali? Pronomes indefinidos. Pronome indefinido, algum, alguém, alguma, tá? Tudo, todos. Veja só como é que ficou nessa frase. Tudo me parecia familiar. A palavra tudo é um pronome indefinido. Tá? Pronome indefinido. Parecia, verbo de ligação. A palavra me, que nós temos aqui, o que é? É o nosso pronome oblíquo átono. Isso aqui gerou um caso de próclise. Próclise obrigatória. Beleza? Posso falar tudo parecia-me familiar? Não posso, porque haveria um prejuízo para a correção gramatical. Perfeito? Vamos adiante. Se você tiver na frase pronomes interrogativos, eu costumo dizer que essa regra é a regra do Chapolin Colorado. Eu tenho certeza de que alguma vez você já viu o Chapolin. Como é que alguém chama Chapolin Colorado? Ó, e agora, quem poderá me defender? Veja que tem o quem ali. A palavra quem é o pronome interrogativo. Faz uma pergunta. Quem poderá me defender? E aqui o pronome está antes do verbo. Olha o que aconteceu nessa frase. Veja aí. A palavra quem, que está aqui, é o pronome interrogativo. Certo? Aí, a palavra me, ao lado, é o pronome oblíquo átono. E, por fim, a palavra falou é o verbo. Esse é um caso de próclise. Então, o que você está reconhecendo? Existe o caso em que a próclise é obrigatória. Tá? Esse aqui é um caso em que a próclise se faz necessária. Ela é obrigatória na sentença. Vamos pegar outro aqui. Próximo caso. Se você tiver advérbios na sentença. Tá? Advérbios. Vamos destacar o advérbio na frase? Coloque aqui o advérbio talvez. Tá? Esse aqui é o nosso advérbio. Onde é que está o pronome? Marque lá. O. Esse o é o pronome. E onde é que está o verbo? Está aqui, ó. Chamemos. Então, advérbio, pronome, verbo. Mais um caso de próclise obrigatória. Tá? Mais um caso em que você tem que realizar a colocação do pronome antes do verbo. Eu sei que aqui a matéria fica fácil porque você já estudou morfologia. Tá? Então, para você ter essa noção, para você conseguir fazer isso com tranquilidade, separe lá as regras morfológicas e partindo da morfologia, tudo vai ficar bem mais fácil. Tá? Vai ficar bem mais fácil de compreender. Eu estou trabalhando aqui só com categorias morfológicas até agora.
Vamos pegar a próxima regra associada à próclise também. Vamos lá? Veja aí. Se você tiver na sentença a preposição em mais um verbo no gerúndio, tá? Essa formação vai exigir que você coloque uma próclise. Veja a palavra em mais o verbo desculpando no gerúndio. Como é que nós falamos isso? Como é que nós escrevemos isso? Veja, em se desculpando. Eu não posso falar em desculpando-se. Por quê? Por causa dessa palavra em. Tá aqui a preposição em mais o verbo no gerúndio e aqui o pronome oblíquo átono. Próclise obrigatória. Beleza? Outra regra que você vai pegar aí, essa que é uma das mais interessantes e cai muito em prova quando a prova quer ser bandida. Se você tiver um verbo no particípio. O que acontece? O verbo no particípio, ele repele a ênclise, tá? Então o que eu quero dizer? Ele não deixa a ênclise acontecer. Como assim não deixa a ênclise acontecer? Eu não posso colocar o pronome oblíquo átono depois de um verbo no particípio. Lembra? Particípio terminado em ado ou ido, basicamente. E aí, o que nós vamos entender? Se houver isso na frase, esse tipo de construção, ado ou ido ali, se houver esse tipo de forma, não vai ser possível formar uma ênclise. Então você vai ter que arrastar para a próclise. Mas veja que eu vou te mostrar 3 casos que podem existir na língua portuguesa. Acompanha aí comigo, veja só. Eu tenho o verbo, tá, que é o verbo no particípio contar. Ó, contado, contado, contado. Perfeito? Aí eu tenho aqui o verbo haver, que é um verbo auxiliar. Aqui, ó, haver, haver e haver. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos destacar o pronome. Me e me. Na primeira frase, ficou assim. Eles haviam me contado algo sobre o assunto. Eles me haviam contado algo sobre o assunto. E na terceira, eles haviam me contado algo sobre o assunto. Perfeito. Vamos colocar o nome desses verbos aqui, só para ficar claro. Olha só. Verbo auxiliar, verbo auxiliar, verbo auxiliar. Verbo principal e verbo principal. O que é que nós temos que saber? Nessa frase, eu tenho eles haviam me contado. Eu tenho o pronome me em uma próclise em relação ao verbo principal. Tá? Ele está numa próclise em relação ao verbo principal. Eles me haviam contado. Eu tenho o pronome me em uma próclise em relação ao verbo auxiliar. Tá? Próclise do auxiliar aqui. Eles haviam me contado. Olha aqui. Eu tenho uma ênclise em relação ao verbo auxiliar. Ah, professor, é por isso que tem esse hífen? A diferença da frase 3 para a frase 1 é que aqui você não tem hífen. Então, é uma próclise em relação ao verbo principal. Aqui é uma ênclise em relação ao verbo auxiliar. Na língua portuguesa falada no Brasil, todas essas formas estão corretas. Na língua portuguesa falada em Portugal, essa primeira forma estaria errada. Para a gramática do português de Portugal, essa primeira forma não existiria. Para o nosso português, não tem problema, pode considerar. O que é que você não pode fazer? Tá? Não pode fazer em hipótese alguma. Passar para cá, colocar aqui o pronome oblíquo átono. Eles haviam contado-me. Não, aí não pode. Por quê? Você conseguiu reparar nisso aqui, ó, esse ado no fim da palavra? Se você conseguir identificar isso aí, beleza. Matou a regra de próclise sem problemas. Última regra de próclise. Veja só. Se você tiver sentenças optativas. O que é uma sentença optativa? Essencialmente é uma sentença exclamativa em que você deseja alguma coisa para alguém. Então, a gente está brigando com alguém, aí você fala para a pessoa assim, ó, vai se lascar, certo? Vá se lascar. Você não fala vá lascar-se. Você não coloca o pronome depois do verbo. Mas está desejando algo para a pessoa, né? E nesse lance de desejar alguma coisa para a pessoa, nós temos o que é possível de ser identificado como sentença
de natureza optativa, tá? Optativa por isso, porque você deseja esse algo para a pessoa. Na frase que eu tenho aqui como exemplo, veja só o que nós temos. A forma é Deus lhe pague. Esse lhe apareceu antes do verbo, porque essa aqui é uma oração exclamativa optativa, né? Eu desejo alguma coisa para a pessoa. Pronto, aqui nós sintetizamos as regras de próclise. São só essas aí. Agora, vamos entender em que situação você vai colocar ali, ó, no meio. Em que situação você vai colocar o pronome no meio do verbo. Que daí é a regra de mesóclise. Como é que vai ficar isso? Você tem apenas duas regras só. Uma se o verbo estiver colocado no futuro do presente, outra no futuro do pretérito. Só que é interessante você anotar aí que a mesóclise é a regra mais fraca, tá? É a regra mais fraca de colocação pronominal. O que eu quero dizer com isso? Que como essa regra é bem fraquinha, qualquer outra que aparecer já acaba sobrepujando essa regra e impedindo que ela se mantenha, exigindo outra já. Então veja só, olha lá na frase. Verbo conjugado no futuro do presente do indicativo, tá? Amanhã homenageá-lo-emos pelo trabalho. Verbo homenagear, homenagearemos, tá? Homenagearemos. Onde é que está o pronome nesse caso? Olhe, é o pronome o. Professor, mas por que está assim? Você já estudou, né? É homenagear mais o mais emos. Então, esse verbo não terminou em R. O que acontece? Tem que cortar o R e em vez de o, você vai usar lo. Homenagear, porque é uma oxítona terminada em a, homenageá-lo-emos. Essa é a forma correta para escrever isso. Tá? Essa é uma mesóclise, então. Mas olha que interessante. Eu sei que é uma mesóclise por causa dessa terminação aqui, ó. Primeiro, sei que é a mesóclise porque o verbo está no futuro, tá? E também porque esse pronome está aqui no meio. Mas veja essa terminação como te ajuda, ó. Que é a terminação do futuro do presente. Então ficou claro. Agora, imagine o seguinte. Vou fazer uma suposição. Imagine que eu retire essa vírgula que está aqui. Se eu retirar essa vírgula, o que vai acontecer? Eu vou ter a palavra amanhã sozinha, né? Na sentença. A palavra amanhã e depois homenageá-lo-emos. Amanhã não é um advérbio? É um advérbio, certo? Se é um advérbio, é uma palavra atrativa. Então, se eu retirar essa vírgula daqui, esse pronome que está aqui no meio, obrigatoriamente vai passar para cá. O certo seria, então, amanhã o homenagearemos. Se em vez da palavra amanhã, você tivesse um não. Não o homenagearemos pelo trabalho. Tá? Lembra que eu falei? A regra de mesóclise é sempre a regra mais fraca. Ela perde por qualquer razão. Ok? Então aqui, ó, eliminamos esse caso. Vamos pegar o segundo. Se você tiver um verbo conjugado no futuro do pretérito, tá? E aqui lembra, futuro do pretérito do modo indicativo. Temos a mesma coisa. É um início de sentença, né? Discursar-te-ia a respeito do tópico debatido. Deixa eu arrumar ali. Discursar-te-ia a respeito do tópico debatido. Beleza? Debatido. Aí, nessa construção, qual é o verbo? O verbo é discursar. Olha só como é que ele estaria escrito. Discursaria. Certo? Discursaria. Agora, vamos abrir? Como é que ele vai ficar? Discursar-te-ia. Para que eu possa colocar essa palavra te aqui no meio, que é o nosso pronome oblíquo. Professor, por que não teve acento e por que não saiu R daqui? Porque aquela regra do lo, lá, los ou las só pode ser empregada
para os pronomes o, a, os, as. O pronome que você tem aqui, ó, é o pronome te. Então ele não vai criar essa regra, certo? Olha só então que nós temos o verbo discursar, empregado aqui na sentença, e a palavra te aqui no meio, certo? Isso aqui é uma mesóclise. Professor, mas e no caso de você mexer em alguma coisa ali? Se eu tivesse a palavra não, uma palavra atrativa, como ficaria essa sentença? Eu teria que tirar a palavra te daqui e passar para cá. Então a forma correta seria não te discursaria a respeito do tópico debatido. Porque lembra que eu estou falando para você o seguinte, não te discursaria a respeito do tópico debatido, essa é uma palavra atrativa. Criaria uma regra de próclise obrigatória, tá bem? É só nesses casos, tá? Como eu te falei que essa regra é a regra mais fácil, então você fica de olho. O mais interessante e o que mais cai, prova de concurso, é a regra de próclise. Então memorizou a regra de próclise, tudo vai ficar mais fácil. Tudo vai ficar mais simples de resolver, principalmente em algumas bancas que gostam de cobrar bastante isso. A exemplo da banca FCC, de vez em quando a banca ESAF cobra isso. É colocação pronominal? Cobra. A banca CESP, em questões de reescrita de sentença, pode cobrar isso aí também. Maravilha? Então já matamos aqui uma regra de mesóclise. Tá? Respire fundo, viu algumas regras aí, ainda há outras para você analisar antes de finalizar essa matéria. Tranquilo? Então tá, continue estudando, firme no propósito, força guerreiro!